Então, nós vamos falar agora sobre a criação de pontos e a criação de superfície. Nós vamos iniciar abrindo aquele template que eu deixei configurado com os arquivos de ponto no Drive. Aqui, ó. Esse aqui. E nós vamos trabalhar, eu vou só salvar um novo arquivo para não perder esse original aqui. Beleza. Pessoal, como vocês viram, a configuração, né, para a principal ferramenta de serviços topográficos são a georreferência, ou seja, o arquivo tem que estar georreferenciado com as coordenadas x, y e z para nós conseguirmos fazer o nosso projeto e que ele condiz com a realidade do terreno, porque não adianta nada nós fazermos aqui uma superfície no software toda bonitinha, porém ela não representar a realidade em campo, ou seja, o principal serviço para projetos geométricos, seja eles tanto urbanos ou rodoviários, a principal ferramenta e o principal auxílio desses projetos é a topografia. Esse arquivo aqui, eu só coloquei pontos de terreno natural, até porque esses pontos fui eu mesmo que fiz, não foram pontos coletados, mas as nuvens de pontos, elas são geradas pelo topógrafo, qual você vai pedir. Por exemplo, ele vai medir em campo, por exemplo, se houver alguma vala ou árvores, postes, meio fio, sempre também ele vai ter que fazer essas medidas para que você consiga representar elas dentro do software. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui de levantamento topográfico, eu vou mostrar para vocês aqui, eu até deixei ela separada. Ó, isso aqui é o jeito de arquivo que o topógrafo normalmente manda. Ele vai separar os pontos, né? Esses pontos verdes aqui são pontos de divisa, esses pontos salmão são os pontos de terreno natural. Aqui nós podemos observar também que ele já fez umas curvas de nível do terreno. Aqui, ó, as curvas de nível aqui. Desses pontos aqui, ó, são pontos de um solo um pouco mais argiloso e que o nível de lençol freático está um pouco mais elevado, dá um solo um pouco mais barroso. Esse azul são marcas de edificação no local, enfim, mas as curvas de nível que virão do topógrafo serão similares a essa. E esses triângulos aqui é o jeito o jeito de superfície que o Civil 3D ele trabalha para ele faz essa triangulação para gerar a superfície em um todo. E isso aqui eu creio que não foi gerado no Civil, mas os topógrafos têm um programa similar. Vamos lá, então. Primeiramente, nós vamos transformar esses pontos aqui em CogoPoints, que é o método que o Civil ele lê. Nós vamos converter esses pontos de AutoCAD para CogoPoints. Vamos só esperar o software atualizar aqui. Ó, aqui eles já foram transformados todos em CogoPoint. Vamos entender um pouco melhor como que funciona aqui na aba Prospector. Ou seja, aqui nós temos os Point Groups.
Aqui é onde que você vai organizar os pontos da topografia. Vamos criar um novo grupo de pontos aqui. Vamos colocar aqui grupo terreno natural. Beleza. Tá. Aqui é possível escolher o modelo do ponto, né? O modelo do ponto e o tipo de apresentação dele. Ou seja, tem os modelos básicos, tal, divisa, e tem como criar também. Vamos fazer um ponto aqui de piquete, que é esse vermelhinho aqui. Deixar a cota de descrição. Depois nós vamos colocar um pontinho só para representação, como se estivesse uma árvore. Aqui, ó, já foi criado, porém, ó, aqui todos os pontos estão aqui e no terreno natural, podem observar aqui, ó, no final da aba da Toolspace, não se encontra nenhum ponto. Então, nós vamos adicionar aqui esses pontos. Só vamos olhar qual que é o ponto inicial, ó, 7.235 até 13.842. Vamos entrar aqui nas propriedades. Aqui, ó. Nós vamos intervalo. Aqui daí lança o intervalo dos pontos que tem ou dos pontos do intervalo de pontos, né? Por isso que é interessante que vá lançando os pontos no template um a um, por exemplo, que se aqui na topografia tivesse transformado todos os pontos de cerca ou de árvores, todos eles seriam transformados na mesma layer aqui, no mesmo grupo de pontos. Se você selecionar os pontos de terreno natural e lançar, e depois for lançando separadamente, fica bem mais fácil para você conseguir separar os point groups. Ó. Podemos observar aqui, ó, que os pontos já foram lançados aqui. Beleza. Ó, já foi alterado. Se quiser mudar o layout, pode fazer também. Vamos criar um ponto do zero aqui. Ferramenta de criação de ponto. Nessa ferramenta aqui, é pouco usado, porque normalmente, como eu disse, né, os pontos já vêm pronto da topografia. Mas caso seja necessário criar um ponto, tem as opções aqui de tipo você fazer ele por estações, manual, ao longo de linhas ou alinhamentos, enfim, tem uma infinidade de opções. Vamos criar um ponto aqui. Daí ele vai pedir a elevação, né? Porque você já clicou na coordenada, ó, aqui embaixo está a coordenada. Se caso a coordenada de vocês não estiverem habilitadas, vocês podem habilitar nessa opção aqui. Deixa eu só encontrar essa paradinha aqui. Tá, mas está aqui, ó, isso. Aqui em cima, na parte superior, vocês encontram as coordenadas. Ok, vamos fazer um ponto aqui, beleza. Suponhamos que você saiba essa elevação aqui. Vamos colocar elevação próximas àquelas lá. Vou colocar aqui 115. Ok. Ó, ele foi na cota do Well Points, que é o ponto 13.843. Vamos criar um novo grupo de pontos aqui. Vou mover esse ponto aqui para ficar um pouco mais fácil. Beleza. Agora vamos fazer um modelinho bonitinho para beleza?
trocar essa cor aqui. Beleza. Ó, aí vou criar um bloco disso aqui, porque o Civil 3D, ele lê somente os blocos. Vou colocar aqui. E é interessante também colocar o pick point, né? Onde que o Civil vai travar a referência dele. Coloquei ali no centro geométrico do círculo. Ok. Já está aqui. Esse bloco não precisa utilizar mais, já deletei. Agora nós vamos pegar aqui nas árvores, vamos adicionar o ponto. Estou fazendo um pouco rápido aqui, pessoal, porque até já está aqui na árvore. Agora nós vamos adicionar nas propriedades dele aqui. Ó, o Civil tem como você já utilizar configurações prontas para criar ou editar. Por exemplo, vamos utilizar esse ponto aqui e vamos copiar essas configurações para fazer uma nova label. Vou colocar aqui. Aqui, daí na marca, vai ser a representação do ponto, né? No model ou na viewport. E aqui é possível escolher os blocos. Nós vamos procurar o bloco que nós já criamos aqui. Só um instante. Então, só selecionar aqui os blocos. Aqui, ó, bloco árvore. Tá, parece que está um pouquinho pequeno ali. Vamos aumentar um pouquinho a escala. Assim ficou uma medida boa. Aí aqui é possível alterar também as cores, porém é o mesmo método de edição dos outros. Vamos deixar assim mesmo. Ó, pode perceber que agora ó, é um Cobble Point normal, com a informação do ponto e a elevação do mesmo, entendeu? Aí, agora vamos passar para a criação de superfície. A edição de ponto, ela, assim, é importante, porém, ela não vai variar muito disso, porque é basicamente isso. É só transformar a topografia em Cobble Points e assim nós... Só aceitar o pessoal aqui. E assim nós faremos as edições conforme necessário. Certo. Agora vamos criar uma superfície aqui. Aqui, ó, pessoal, a superfície já foi criada. Ó. E aqui nós temos opções de criar as curvas de nível de diversas formas. Só para apagar esse ponto aqui, porque ele está muito fora da elevação. Daí não tem necessidade de aparecer aqui, senão vai dar um erro na superfície. Esses pontos eles travam bastante. Ainda não escreveu. Complicado, mas beleza, eu não uso esse grupo de pontos de árvores. Ó, por exemplo, para criar as curvas de nível, através dos grupos de pontos, só vir aqui em IDD e aqui, ó, ele mostram todos os grupos de ponto. Os grupos de pontos de árvores, do terreno natural e também todos os pontos.
Se caso todos eles estiverem uma elevação aproximada, né, não totalmente aleatória que eu joguei aqui, é possível escolher wall points. Porém, pode ter alguns pontos, por exemplo, que o topógrafo ele vai mandar com as coordenadas zeradas. Aí tem que ver se, por exemplo, cercas normalmente ele manda com elevação zerada. Se caso não tiver problema com isso, pode mandar wall points aqui. Eu vou mandar só o do terreno natural. Ok. Só esperar ele fazer a leitura aqui. Ó, já foi criado aqui as curvas de nível. Aqui, ó, pessoal. Essas curvas de nível aqui é possível editá-las, tá? Vou dar uma mudada aqui que está aparecendo os pontos. Já vamos falar aqui. Vamos entrar aqui no layout da superfície. Ó. Na Ribbon, ó, quando nós clicamos aqui na superfície, a Ribbon já altera automaticamente. Ó, nós vamos entrar aqui na editar o estilo da superfície. Okay. Aqui, ó, para alterar os intervalos do contorno, ó, tem aqui na opção contornos, né? Intervalos de contornos. Aqui, ó, tá de 1 metro as menores e 5 metros as maiores. Vamos colocar aqui 2 e 10. Aqui, ó, alterando só a primeira, já altera a segunda conforme a proporção, porém, se quiser colocar 8 aqui, também não tem problema. Daí fica travado. Mas vamos deixar 2 e 10 mesmo. Certo. Aqui no display, é possível ligar os pontos, os contornos maiores e menores, e os triângulos, né? Vamos ligar só os triângulos, que vai formar uma camada parecida com aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Ó. Isso aqui é o método que o Civil 3D usa para gerar a superfície. Aqui, ó. Ele pega um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, e ele pondera a superfície de maneira para representar a realidade. Ó, podemos observar aqui ó, que tem uns pontos bem mais próximos, a superfície foi bem mais refinada do que esses aqui, que os pontos estão um pouco mais distantes. E nisso aqui é que vai dar a precisão do terreno de projeto para o terreno natural, no terreno de campo. Ou seja, nós somos totalmente dependentes da topografia, né? Então, nós vamos, ó, por exemplo, aqui, tem alguns pontos que foi pegos aqui no canto, né? Aqui, e esses pontos aqui, ó, essa superfície que foi gerada aqui, ela não condiz com a realidade, ou seja, essa borda que vai aparecer aqui, ela não pode ser, como também não pode ser real. Se não tem necessidade do projeto, nós vamos remover essas linhas aqui para a superfície trabalhar de maneira mais precisa. Ó, daí aqui, com a superfície selecionada, nós vamos aqui editar superfície e deletar linhas. Aqui, ó, podemos deletar esse aqui. Esse aqui está bem próximo, então não tem necessidade. Vamos deletar essas aqui. Ó, já removemos ali. Agora nós não teremos problemas tão grandes. Que, por exemplo, ó, a cota desse ponto aqui está 98,55. E esse aqui está 102, ou seja, tem um aclive de 4 metros. Mas se eles podem não representar a realidade. Aqui pode ter uma vala ali no meio, enfim. Não é interessante representar essas partes que não foram lidos pela topografia no projeto. Vamos voltar aqui para visualizando os contornos e diminuir os triângulos. Aqui também é possível visualizar os pontos, porém, como... só mostrar aqui. Os pontos, eles estão ligados, ó, eles vão dar
exatamente em cima dos Kogo, né? Ser exatamente em cima dos Kogo Points. Ok. Tá. Pessoal, agora nós vamos ensinar a extrair curvas de nível através da superfície e criar uma superfície com as curvas de nível. Nós vamos simplesmente, basicamente, extrair essas curvas de nível aqui, apagar essa superfície e fazer novamente com as superfícies extraídas daqui. Beleza. Nós vamos selecionar a superfície. Vamos aqui, ó. Extrair da superfície. Ó, extrair objetos, né? E aqui, ó, os contornos maiores e menores. Só um instante, eu vou deixar essa superfície aqui nos intervalos de 1 e 5 para sair com a precisão melhor na hora de gerar a superfície novamente. Ok. Beleza? Vamos lá. Extrair objetos da superfície, contornos maiores e menores. Ó, já foi extraído. E agora, ó, nós temos aqui, ó, uma polilinha georreferenciada em 3 dimensões. Aqui, ó, nas propriedades dela, nós podemos pegar a área tal e a elevação dela, que é a elevação dessa curva de nível. Essa outra curva de nível, 111. Essa outra curva de nível aqui, eu acho que selecionei um ponto. Ó, 110, ou seja, agora nós vamos excluir essa superfície aqui. Ok, beleza. Os pontos aqui, pode deixar, não tem problema, tá? Eu só vou deixar eles ocultos para evitar de ficar travando. Para ocultar, é só selecionar aqui as propriedades e deixar ele em none, que ele continua com suas propriedades, porém eles simplesmente foram ocultos. Ok, beleza. Agora vamos criar aqui a superfície novamente. E aqui sempre só para identificar. Beleza. Agora, o processo é similar, porém, nós utilizaremos outra aba. Que aqui, ó, nós temos as curvas de níveis. E aqui, nós vamos, dentro da superfície, nós vamos aqui, ó, em Drawing Objects. Daí tem a opção de criar por pontos, linha, blocos, texto, polyface, enfim. E também por contornos, né? Aqui. Tem como colocar a descrição, vou colocar aqui. Beleza. Só dar OK. Ele já vai pedir para selecionar as curvas de nível. Vai dar uns erros que são normais, que eles falam de break lines aqui, mas enfim. Aqui, ó, pode ver que a superfície ela já foi criada. E tá do mesmo jeito. Porém, agora, nos pontos, eles podem aparecer um pouco diferentes. Só vamos ligar os pontos aqui. Aqui, ó. Tem alguns pontos que eles pegam simplesmente no contorno da curva de nível. Ele não vai pegar exatamente onde estavam os cover points, porque o método de leitura é um pouco diferente. Aqui, ó. A maioria dos pontos criados na superfície agora, eles vão seguir as curvas de nível e não os cover points, né? Até vamos ligar eles aqui só para perceberem a diferença. Vou ligar só esses aqui. Aqui.
Aqui, ó. Ó, os pontos da superfície, ó, eles já foram selecionados, ó. Eles não batem exatamente como os Kobo Points. Ou seja, porque agora eles não foram, a superfície foi criada através dessas curvas de nível e não através dos Kobo Points. Se nós criarmos, se nós adicionarmos aqui os grupos de pontos, esses pontos aqui eles não sumirão, simplesmente vai melhorar o nosso levantamento topográfico. Na verdade, não vai melhorar, vai continuar a representação igual, porém, esse número de pontos aqui, eles tendem a aumentar. E vai ficar um projeto um pouco mais pesado, até porque não tem necessidade de fazer isso, né? Mas caso tiver uma parte do projeto com curvas de nível e outra parte com os pontos, é possível juntar, desde que os dois estejam georreferenciados. Agora nós vamos fazer um exercício aqui bem simplesinho, só para converter estaqueamento inicial e final, nós já deixaremos para iniciar o alinhamento, o início e fim da rodovia para o curso de amanhã. Vamos abrir aqui o Google Earth. Quem não tiver o Google Earth Pro, eu vou deixar o link aí para vocês baixarem e já ensinar uma conversão dos métodos geográficos para o TM, que é o método que o Civil 3D ele faz a leitura. Beleza, vamos pegar. Tá. Eu já tinha até marcado aqui os pontos, mas enfim. Está em coordenada geográfica só para dar uma conferida. Ó, a coordenada inicial, ela está marcada aqui, ó. 11 graus, 41 minutos, 6,18 segundos. E a longitude, 55 graus, 37 minutos, 41,30 segundos. E aqui a final. Tá? As coordenadas também, enfim. O Google Earth, ele já faz a conversão de coordenadas automaticamente dentro do programa. Não tem necessidade nenhuma de buscar site para converter ou fazer essa conversão manualmente, até porque é um pouco complicado. Aí, nas opções do Google Earth Pro, é simplesmente mudando aqui, ó, de geográfica para UTM, já faz a mudança automaticamente de todos os pontos. Ou seja, aqui tem as coordenadas e nós podemos lançar as coordenadas de início e fim já no Civil 3D. Então, nós vamos copiar aqui, ó, contando, ó, que está na 21S. Nós já georreferenciamos nosso projeto, então nós não teremos problema com isso. Deixa eu só melhorar essa exibição disso aqui para não ficar muito carregado. Vamos criar um ponto normal aqui, um ponto de CAD mesmo. Ó, de terreno natural aí, vou colocar aqui. Beleza.
Beleza. Eu já troquei aqui. Agora, nós vamos colocar a coordenada aqui. Aqui. Segundo dado. Aí ele já foi para a coordenada ali. Ficou um pouco longe. Na verdade, aquele marco eu não atualizei ele, eu dei uma reduzida nessa superfície. Vamos colocar aqui então. Aqui. E vamos terminar ela aqui em cima. Aqui. Coordenada de início. Aí aqui já está certinho. Agora, depois nós vamos conferir esses dados aí. Beleza? Eu vou disponibilizar essas coordenadas aqui, porém no civil eu não vou deixar elas aqui, tá? Eu quero que vocês tentem fazer e acertar elas, beleza? Pessoal, por enquanto essa aula inicial vai ser isso. Nós vamos encerrar por aqui e já já nós voltamos com a parte de dúvidas, ok?